Chegamos na quarta rodada do Cartola 2025, a primeira rodada de meio de semana da temporada e que tem o Flamengo como grande favorito. Aqui no vídeo de dicas vou passar boas opções de escalação para vocês em todas as posições, então vem comigo! Fala, cartoleiros, tudo certo com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, sejam bem-vindos à casa de vocês, Casa dos Cartoleiros. Eu sou o professor Adriano, especialista em Cartola e Fantasy Games, e esse é o nosso vídeo de dicas da quarta rodada do Cartola 2025. Já chega aqui, ó, dando like, clicando no joinha rápido de graça, dá aquela baita ajuda pro canal e, lógico, inscrevam-se aqui no canal. Se está conhecendo o canal nessa temporada, neste ano, sejam muito bem-vindos, conto com a inscrição de vocês, e se acompanha os conteúdos aqui do canal e gosta, mas ainda não é inscrito, se inscreva lá. A gente quer chegar em 350 mil inscritos, estamos no bom caminho, conto com a ajuda de vocês. Bem, pessoal, primeira rodada de meio de semana, a gente nem conseguiu respirar muito sobre a rodada de fim de semana. Você vê que a média dos cartoleiros ficou em 57,93 pontos na rodada 3, e aqui o extrato do nosso time principal, 72,22 pontos. Foi uma pontuação ok aí para a última rodada. Uma pena, né, pessoal, no dia do fechamento do mercado eu acabei tirando o Eric Pulga do banco, porque tinha aquela dúvida se o Rogério Ceni ia poupar, não ia poupar. Tirei o Pulga como reserva de luxo, né? Ele era o meu reserva de luxo aqui e acabei perdendo a mitada dele, né, a pontuação. E aí, quem é que eu fui colocar no lugar do Eric Pulga? Este homem aqui, né? Germán Cano. Nenhum gol até agora no Brasileirão, já tinha negativado na rodada 2 e aqui agora na rodada 3 essa pontuação aqui que vocês estão vendo, apenas 1,70 pontos, né? O Cano já tem 13 gols na temporada, mas nada no Brasileirão até agora, nada no Cartola, e aí não tem jeito. Cano está na geladeira do professor, só passando em branco no Cartola. Não dá, Cano está na geladeira do professor. Me contem aqui quantos pontos vocês fizeram na última rodada. Espaço dos comentários, sabe que é de vocês, para a gente interagir. Então fiquem à vontade, comentem aqui no vídeo. Mas vamos ver o que a gente vai ter nesse meio de semana para a gente escalar no Cartola. Quais serão os confrontos da rodada já aparecendo aqui. Tem um jogo na terça-feira, Ceará e Vasco. Esse não vai contar para o Cartola, mas aí na quarta teremos Botafogo e São Paulo, Mirassol e Grêmio, Sport Bragantino, Corinthians e Fluminense. Virando a página, Inter e Palmeiras, Flamengo e Juventude, o grande jogo da rodada para nós cartoleiros, Santos e Atlético Mineiro, Vitória e Fortaleza, e um jogo isolado na quinta-feira, Cruzeiro e Bahia. Lembrando, pessoal, valorização na rodada 4 segue o que vem desde o começo, né? Ou seja, jogador mais barato é mais fácil de valorizar, jogador mais caro é mais difícil de valorizar. Então vamos lá, pessoal, dicas posição por posição, começando pelo gol, e ele está aqui, Rossi do Flamengo. Bem, Flamengo, já falei, né? É o grande favorito aí que a gente tem. E o Rossi, ele tem um preço médio e, lógico, o foco aqui é principalmente na conquista do bônus saldo de gols, né? Aqueles 5 pontinhos, caso o time não seja vazado, né? O Rossi tem 14 jogos no ano, em 8 deles conseguiu o SG. O Flamengo não vinha numa fase defensiva vinha numa fase defensiva um pouco ruim nos últimos jogos, mas no fim de semana passado conseguiu aí vencer o Grêmio e sair de campo aí sem levar gols. O Rossi, aliás, fez 8,90 pontos. E 8,90 pontos, inclusive, é a pontuação, né, que o John fez enfrentando o Juventude em casa lá na rodada 2. O único jogo que o Juventude fez fora de casa até agora aí no Brasileirão, não fez gol, né? O pessoal da zaga do Botafogo foi muito bem. Vamos ver se repetir, vai ser bom aqui para o Rossi. Outras opções aí para a posição: Antony do Internacional, o John do Botafogo, Kaique França do Sport, Matheus Doneri do Corinthians, né, opções mais baratas, e o João Ricardo do Fortaleza como um nome mais ousado. Lembrando, quem tem selinho verde ao lado do nome é que joga em casa na próxima rodada, quem tem o selinho vermelho é que joga fora de casa. A gente parte agora para os zagueiros e ele está aqui, Jair do Botafogo. Bem, em 3 rodadas no Brasileirão, o Botafogo sofreu apenas um gol, que foi aí no fim de semana aí contra o Bragantino, e agora vai enfrentar em casa o São Paulo, que é, nesse começo do Brasileirão, o time de pior ataque do Brasileirão. São Paulo fez apenas um gol nas 3 primeiras rodadas, né? Eu até, para o Cartola ali, eu gosto um pouco mais do Alexander Barbosa do Botafogo, só que ele é muito caro, né? Mas acima de 10 cartoletas ali fica complicado gastar em um zagueiro. Então o Jair é uma ótima alternativa barata. O Jair é um cara super alto, ele tem quase 2 metros de altura, né? Promessa aí, já
passou, né, por todas as seleções de base. Esse é um jogo que pode pintar o SG para o Botafogo, tem essa questão da bola aérea em que ele pode realmente ajudar. E uma curiosidade, né, o Jair até agora ele sofreu mais faltas do que cometeu no Cartola, né, no Brasileirão, mesmo sendo zagueiro, já sofreu 5 faltas e cometeu apenas 2 neste início de temporada, tá certo? Então, Jair do Botafogo em destaque para vocês. Outras opções aí para a zaga, dupla do Flamengo, Léo Ortiz e Léo Pereira, o Alexander Barbosa, que eu já citei do Botafogo, o Vitão do Internacional e o Chico do Sport, que deve jogar como lateral esquerdo, tá certo? Seguindo agora com laterais, e ele está aqui, Escobar do Santos. Os laterais, pessoal, têm se destacado muito nesse início de Cartola 2025 e alguns deles mostrando que realmente dá para mitar mesmo sem SG, mesmo sem participar de gols, né? São aqueles monstros em desarmes e o Escobar é um deles, né? O Santos sofreu gols em todas as rodadas do Brasileirão até agora e se liga nas pontuações do Escobar. 10,2 pontos contra o Vasco sem SG, 6,4 pontos contra o Bahia sem SG e na última rodada 9,1 pontos contra o Fluminense também sem SG. São 16 desarmes em 3 jogos e o desarme agora vale mais em 2025, né? Aumentou o valor de 1,2 para 1,5 e a gente tem que ficar de olho nesses bons ladrões de bola. O Escobar já vem se mostrando como um desses, então Escobar está aqui indicado como lateral. Outras opções aí para a posição, o Wesley do Flamengo, o Bernabé do Internacional e tem o Aguirre como uma alternativa mais barata, Alexandre do Flamengo também, o Mateuzinho do Corinthians e o Alex Telles do Botafogo, tá certo? Não indiquei o William aqui, pessoal, porque o jogo passado jogou o Fagner, né, no Cruzeiro, então será que vai jogar mesmo? Por isso que não entrou aqui o William do Cruzeiro. Se jogar, logicamente, é uma opção muito boa. Galera, estão gostando aqui do vídeo? Deixa o seu like, clica aí no joinha e aproveita e me segue também lá no Instagram, se você não me segue, hein? Professor Adriano CDC, outra rede que estou junto com vocês por lá, então me segue, Professor Adriano CDC. Agora a gente começa a olhar a parte mais ofensiva do time, vamos com os meias e ele está aqui, Arrascaeta, Arrascamito. Bem, nem preciso explicar muito, né? Ó, ele é muito caro, a gente pode perder cartoletas, mas assim, pessoal, um nome unânime para a rodada. São 3 gols nas 2 últimas rodadas do Brasileirão. A gente sabe do potencial do Arrascaeta, né? Além de marcar gols, tem sempre aquele potencial aí da assistência, o cara é um dos envolvidos aí em bolas paradas. Já são 7 participações em gol em 2025. Um jogo que o Flamengo é grande favorito. O Arrascaeta não pode ficar fora do time. Arrascaeta, Arrascamito. Outras opções aí de meias, né? Alan Patrick do Internacional, o Gerson, companheiro do Arrasca, né, no Flamengo, Savarino do Botafogo e tem o Patrick de Paula como alternativa um pouco mais barata, Sérgio Oliveira do Sport e o Matheus Pereira do Cruzeiro. E chegou a vez deles, atacantes, a posição mais importante do Cartola, de onde a gente espera as grandes mitadas. E quem vai aparecer aqui é ele, Yuri Alberto do Corinthians. Bem, o ataque do Corinthians vem funcionando muito bem em casa em 2025. O time já fez 37 gols no ano, 25 foram atuando lá na Neoquímica Arena, né? A média de quase 2 gols por jogo quando o Corinthians atua diante da torcida, né? E o artilheiro do time é este rapaz aqui, Yuri Alberto, 8 gols e 1 assistência na temporada, finaliza, participa muito do jogo, a dupla com o Memphis está muito bem afiada, né? E o primeiro jogo que o Corinthians fez em casa no Brasileirão, no Cartola, ele já mitou, fez quase 13 pontos, né? E o preço também tá legal, né? Intermediário, ele não tá aquele absurdo, né? 13 cartoletas está de ótimo tamanho para o potencial que ele tem, e Yuri Alberto. Inclusive vai ganhar aquela moral, já foi nosso capitão aqui na rodada 2, foi muito bem, nos ajudou e será novamente agora. Então, Rodrigo, pode jogar aí na tela, porque carimbo de capitão para o Yuri Alberto do Corinthians. Pessoal, outras opções aí para a posição. Dobradinha vai muito bem, né, com o Memphis do Corinthians, o Memphis Depay, né? Igor Jesus do Botafogo, também bom nome. Bruno Henrique do Flamengo, Guilherme do Santos, vem muito regular, né? Além do Ener Valencia do Internacional. O técnico que eu vou destacar para vocês é o Felipe Luiz, logicamente o Flamengo é o grande favorito da rodada, mas aí tem a questão do preço, né? O Felipe Luiz é um técnico caro, né? Então se você vai poupar um pouco em técnico, dou outras alternativas para vocês. O Renato Paiva do Botafogo, o Ramon Dias do Corinthians, além do Pepa do Sport. Coloquei minha faixa de capitão ali no Yuri Alberto, mas lógico, como Memphis, Bruno Henrique, Arrascaeta, também são outras opções que eu considero
interessante. Antes de eu passar o time principal aí para essa próxima rodada, lembrando, pessoal, se você quer ter acesso ao meu time pessoal, né, que é o time que eu disputo as minhas ligas particulares no Cartola, esse time está lá em todas as rodadas no Plano Mitos aqui do Thiago Freitas, né? Lá também tem os times do Thiago, do Pedro Alves, que são 2 campeões nacionais do Cartola, além de outros vários conteúdos, né? Análises da rodada, tabelas estatísticas, enfim, top 5, várias entregas que vão ajudar vocês aí, na verdade facilitar muito para vocês, né? O estudo chega tudo prontinho ali, daí é só dar uma olhada e montar o time, tá certo? Tem live exclusiva, então aproveitem, plano muito completo, né? Para você conseguir se destacar ainda mais aí nas suas ligas do Cartola. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, tá certo? Então vamos lá ver time principal, rodada 4, escalado para vocês. Vamos então com o Antony no gol, pessoal, porque faltou cartoletas aí pro Rossi, então vou poupar um pouquinho ali com o Antony, tá certo? Laterais, Wesley e Escobar. Zagueiros, Léo Ortiz e Jair. Meias, né? Alan Patrick, Patrick de Paula e Arrascaeta. E o ataque com o Memphis, o Igor Jesus e o Yuri Alberto capitão. Técnico Pepa, também por uma questão de cartoletas. Custo do time, 128,24 cartoletas. E no banco estão o Kaique França, o Aguirre, o João Silva, o Lucas Ferreira e, logicamente, Bruno Henrique como nosso reserva de luxo, né? Que é praticamente um 12º titular. Beleza? Galera, rodada de meio de semana, vocês sabem, é mais corrido. Não consigo fazer live com vocês, tá bom? Então não teremos a live aí nesse meio de semana para essa rodada 4, mas se liguem lá no Instagram, como eu já falei, eu vou abrir caixinha de perguntas na véspera do fechamento de mercado, tá certo? Então vou responder dúvidas de vocês por lá, tá certo? Então me sigam lá no Instagram, tá certo? E também, né, time final, tudo eu vou postar por lá também, tá certo? Então fica aí o recado, a gente troca informações dessa forma. Vamos agora para o nosso time de valorização. Aqui o foco, pessoal, é ganhar cartoletas, cada vez aumentar o patrimônio. Eu quero aqui é valorizar, né? Time que eu monto principalmente ajuda todo mundo nesse começo de temporada, que tá todo mundo querendo ficar ali mais rico, e também a longo prazo vai ajudar quem disputa aqueles times, aquelas ligas de valorização, aquelas ligas em que o time mais rico vence. Extrato da última rodada, ganhamos 6,69 cartoletas e o patrimônio do time já está em 140,87. Queria ter esse patrimônio no time principal, hein? Seria bom. Mas vamos lá, time de valorização, rodada 4, entrando na tela para vocês. Vamos escalados, com Kaique França no gol, Hereda e Mateu Ponte nas laterais, Jonathan Jesus e André Ramalho na zaga, M. Martínez, Gabriel Bontempo e Baralhas no meio de campo, Bruno Henrique capitão, Arthur e Guilherme no ataque, técnico Pepa, custo super baratinho, 76,16, no banco estão o Donélio, o Anguilheri, o Gemes, o Zé Wellison e o Ener Valência como reserva de luxo, Valência de luxo no time valorização e BH de luxo no time principal. Cartoleiros, você já sabe, os times que eu passo aqui não é para pegar, copiar, vou pegar, copiar e pronto, acabou. E isso não ajuda, pessoal, não é a estratégia que eu recomendo, não ajuda vocês a evoluírem no Cartola. Tomem como base esse leque de jogadores que eu passei em cada posição, fiquem atentos às explicações, às justificativas que eu dou na hora de explicar aquele destaque que aparece ao meu lado, né? Para vocês irem entendendo a lógica que eu uso para escalação, tem muito mais explicação nas lives também, eu quero que vocês cada vez melhor, joguem cada vez melhor o Cartola, me superem bastante aí nas pontuações, esse é o objetivo. Espero que o vídeo de dicas tenha ajudado vocês, um pouco mais corrido aí nesse meio de semana, mas a gente separa aqui um tempo, se dedica, estudo para poder entregar para vocês, tá certo, pessoal? Então é isso, se cuidem bastante, fiquem com Deus, desde já boa sorte na rodada. Filha, te amo, um abração para todo mundo.